estejamos atentos. Naquele tempo, expôs depois a parábola seguinte: havia um homem rico cuja terra tinha produzido muito. Ele pensava consigo: que hei de fazer se não tenho lugar onde colocar a colheita? Depois disse: eis que vou fazer, destruirei os meus celeiros, construí-los maiores, ajuntarei aí todos os meus bens e direi à minha alma: minha alma tem muitos bens depositados para longos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta mesma noite ela te será tomada, e o que ajuntastes a quem tocará. Assim se passa por quem entesoura para si, em lugar de enriquecer-se em vista de Deus. Segunda leitura. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com vaso e a coloca debaixo da cama, põe ao contrário no candelabro, para que todos os que nele entram vejam a luz. Porque nada há de oculto que não seja um dia descoberto, nada de secreto que não deva ser conhecido, divulgado. Tomai cuidado, portanto, do modo com que ouvis, pois ao que tiver dar-se-lhe-á, mas aquele que não tiver será tirado até aquilo que julgava ter. Sua mãe e seus irmãos vieram encontrar-se com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ao que ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas. E como sempre, cada Evangelho é uma grande e profunda lição. É que Deus está sempre enviando mensagem, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se não escutamos uma, podemos ouvir outra. Sempre Deus está nos oferecendo oportunidade de aprendizagem, de compreensão da sua palavra. E desta vez o Senhor fala para o seu discípulo que não se coloca uma lâmpada embaixo da cama, mas que brilhe a luz diante dos homens. Mas não nos enganemos, não se trata do nosso brilho pessoal, particular. Embora sejam, mas é o brilho das obras, das virtudes cristãs, que Deus nos concede a cada um de nós, para que nós trabalhemos esses talentos e possamos manifestar as obras do Senhor. É uma doença da modernidade, né? Nos tempos de hoje, onde o eu é mais importante do que qualquer coisa. O Senhor nos ensina que tudo que nós temos nos é dado por Deus. O primeiro Evangelho fala do homem que tinha muitas poses e ele queria simplesmente relaxar, descansar e curtir aquilo que ele tinha almejado. E o Senhor disse: hoje à noite pedirá tua alma, e para quem ficará tudo o que for. Porque as obras do Senhor ninguém tira. As obras do Senhor que nós realizamos nesta vida são sementes que florescem para a vida eterna. Não acabarão nunca. No segundo Evangelho, vemos uma passagem muito importante, muito interessante, até porque alguns dos cristãos modernos, aqueles cristãos que não seguem a tradição da igreja, consideram este Evangelho: eis aí tua mãe e teus irmãos que te procuram. E ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos?
senão aquele que faz a vontade de Deus. E aqui eles interpretam como colocando a mãe de Deus no seu lugar, com um certo desprezo, né? Ou uma certa repreensão da mãe de Deus, como se ela tivesse menos importância. Isto aqui é um profundo equívoco, um profundo engano. É mais uma ilustração daquele modo que nós já falamos muitas vezes, de pensar binário. Porque ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos, interpreta como se tivesse ou ele está falando bem dela ou está falando mal. Não é nada disso. Quando o Senhor diz, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aquele que faz a vontade de Deus. Então as pessoas interpretam sempre de um modo terreno, de um modo individual, de um modo pessoal, como se trata de falar bem de alguém, quando na verdade o Senhor está dizendo que o conceito de mãe e irmãos aqui está muito mais longe. Não se trata de desprezar a mãe de Deus, isso é um equívoco enorme, é uma ofensa a Deus. Que ele glorificou sua mãe, santificou seus irmãos. Santiago, irmão do Senhor, foi o primeiro bispo de Jerusalém. Judas, outro irmão do Senhor, escreveu uma das epístolas católicas, né, do Novo Testamento. Eles fizeram a vontade de Deus. A mãe de Deus é mãe de Deus, não é apenas biológica, não, é espiritualmente falando, mãe de Deus. É disso que se trata. Mas levam a questão de um ponto de vista pequeno, mesquinho, excludente. Eles falam tanto em inclusão hoje, né? Excluem a mão de Deus. E mais, os irmãos do Senhor são filhos de José, não são filhos da Virgem Maria. A Escritura é muito clara. No Evangelho de São Marcos, nós lemos que diz: Jesus, filho de Maria. Evangelho de São Marcos. Tarefa de casa, pesquisar onde que está escrito isso. Evangelho de São Marcos. E diz também no Evangelho de São Mateus, a São José, quando aparece o anjo, diz: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Irmãos do Senhor significa filho de José, filho do seu pai adotivo, seu pai legal, são irmãos do Senhor. Legalmente são irmãos do Senhor. Não necessariamente filho de Maria. Volta de novo à interpretação puramente literal, reducionista, né, do mistério da família do Senhor. São Paulo diz em uma das suas cartas que nós somos a família de Deus. Não há família sem mãe. Não há família sem irmãos. Nós somos a família do Senhor. E esses irmãos do Senhor somos nós também, espiritualmente falando. Deus nos fez filhos adotivos em Jesus Cristo, espiritualmente falando. Portanto, o Evangelho de São Lucas conclui dizendo: é minha mãe e meu irmão aqueles que praticam a palavra de Deus. Essa é uma das chaves mais importantes da Sagrada Escritura. Praticar. O cristianismo não é uma teoria, não é uma ideologia, não é uma regra moral, embora também seja uma regra moral, mas é fundamentalmente um caminho de vida, é uma maneira de viver, é uma maneira de estar no mundo, uma maneira de sentir, uma maneira de ver a existência. É na prática. Eu te amo, te amo, te amo, mas as minhas obras demonstram o contrário. Eu não te amo. Então, o que vale? Vale aquilo que o Senhor diz. O Evangelho é ouvido e posto em prática. A santidade é uma maneira de viver a palavra de Deus. Os santos são aqueles, santos e santas são aqueles que vivem a palavra de Deus.
E não fica fazendo discursos. Não ficam ensinando aos outros o que devem fazer. Vivem a palavra de Deus. Eles ensinam, não é no discurso, é no exemplo de vida. Essa é a tarefa dos santos. Eles são testemunhas do Senhor. Uma nuvem de testemunhas nos assistem, diz os Atos dos Apóstolos e outras passagens. Porque os santos estão aí testemunhando aquilo que eles viveram. Portanto, nós somos convidados a viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida é viver conforme a palavra de Deus. Há uma doença humana, podemos falar em termos psicológicos, uma doença mental de separar as coisas. Há uma esquizofrenia. Se pensa uma coisa e se faz outra. Se pensa uma coisa e se diz outra coisa. Se pensa uma coisa e nós demonstramos, às vezes, até o contrário do que pensamos. Portanto, amados irmãos, nós somos convidados para praticar o cristianismo. Praticar o amor de Deus. Praticar a virtude de Deus. Praticar a caridade, a paciência, a esperança, a coragem de ser cristão. Porque a cada dia está mais difícil ser cristão. Portanto, o Senhor nos convida a fortalecer a fé, praticando a fé. E assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito